O Brasil tem hoje mais de 32 milhões de pessoas acima de 60 anos, o que representa quase 15% da população. Recentemente, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara promoveu um debate sobre a Jornada Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas, instituída pelo Papa Francisco. Para falar sobre esse assunto, recebemos nesta edição do Palavra Aberta o deputado Alexandre Lindenmayer, do PT, do Rio Grande do Sul. Deputado, seja bem-vindo. E eu começo perguntando, deputado, a importância de trazer esse assunto, esse debate, para o Congresso Nacional. Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade. Esse é um tema que tem que estar presente no nosso dia a dia. Nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, que é de 2003. Em 2006 surgiu o Plano Nacional de Saúde para a Pessoa Idosa e de lá para cá muitas legislações foram sendo aprimoradas em torno da pessoa idosa. Mas ao mesmo tempo que nós temos legislações, por vezes a efetividade destas legislações não são tanto quanto a gente gostaria presentes na vida das pessoas. Então, como tu bem disseste, nós estamos aqui com mais de 32 milhões de pessoas idosas no nosso país. Temos uma projeção para 2060 que nós teremos mais de 50% da nossa população acima dos 60 anos de idade. E o que nós precisamos nesse tempo, de forma permanente, é estabelecermos debates sobre os temas que envolvem as pessoas idosas, para que nós tornemos as políticas públicas já existentes, que sejam políticas efetivas, que qualifiquem, transformem, melhorem a vida das pessoas, que efetivamente nós possamos dizer não à solidão, dizer não ao isolamento, dizer sim ao convívio pleno, dizer sim à autonomia da pessoa idosa, acesso à saúde, ao lazer, à cultura, ao reconhecimento e não à invisibilidade. Então, o fato de você se tornar uma pessoa idosa, uma pessoa com mais de 60 anos, não pode apagar a tua história, a tua memória, tudo aquilo que tu representa para a tua família, para os próximos, para os teus amigos, né? Então, o que a gente procura com audiências públicas como essa que foi realizada e muito estimulada pela questão da proposta do Papa Francisco, e aí quero dizer que a proposição desta audiência pública, ela passa pelo Padre Luiz Couto, juntamente subscrita por mim, essa audiência pública, né, e traz nesse contexto a presença do secretário nacional das políticas públicas para as pessoas idosas. Veio também nesta audiência pública a presença do Ministério da Saúde, que tem toda uma política ampla em relação a esse tema, a presença também de uma irmã que representa a pauta da pessoa idosa dentro da Igreja Católica, vinculada à questão da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, né? E além disso, um presidente de uma entidade que representa os gerontólogos. Gerontólogos que têm uma formação principalmente juntamente com os técnicos em gerontologia, principalmente para dar uma assessoria para, digamos, o planejamento da pessoa. Para envelhecer bem, né, deputado? E envelhecer bem, e não é depois de 60. O gerontólogo, ele pode estar acompanhando lá pelos 45, 50, fazendo o teu planejamento. Então, nós fizemos uma audiência pública que, do nosso ponto de vista, foi muito profícua, onde foram explanadas as políticas públicas que estão sendo efetivadas, algumas que estão sendo implementadas, a ampliação do próprio Conselho Nacional da Pessoa Idosa, que teve agregado a representação de mais pessoas. Enfim, esse tema, do nosso ponto de vista, ele tem que estar presente, sim, dentro do Congresso Nacional. Agora, o senhor falou logo no comecinho, né, que já existem várias leis, como o Estatuto da Pessoa Idosa, que é de 2003, ou seja, mais de 20 anos já em vigor, mas na avaliação do senhor, deputado, o que precisa avançar? Em que áreas? Porque existem as leis já de proteção às pessoas idosas, mas o senhor acredita que é preciso aprimorar e não só a questão de lei, de você ter ali a questão legal, mas a questão cultural também, né? O senhor falou também da importância da educação mesmo, né? De
de se trazer essa questão do respeito às pessoas idosas. Então, em que vertentes aí o senhor acha que é mais urgente a gente avançar? Uma das questões que tem batido, entre aspas, a porta é efetivamente a questão talvez da educação financeira, talvez do acompanhamento, principalmente quando entra no mundo atual as questões dos jogos, esses jogos que estão se multiplicando, as pessoas estão sendo incentivadas a jogar e perdem os seus recursos. Recentemente saiu uma veiculação de uma notícia de que 30% das pessoas com baixa renda que estão dentro do Bolsa Família estão destinando recursos à aplicação nesses jogos de azar e assim por diante. Então, e fora disso também, aquela abordagem que você recebe pelo telefone, lhe dizendo que você tem disponibilidade de recursos que estão à sua disposição e as pessoas acabam sendo induzidas ao erro. Então, uma política de educação financeira, ela é importante, tem uma discussão sendo elaborada em torno desse assunto, ainda não está, digamos, aprimorada, pronta, mas dialogando inclusive com o próprio governo federal, com a própria Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, que já está fazendo algumas incursões, algumas ações de projetos pilotos em algumas localidades, né, mas que a gente precisa aprofundar muito mais. E mais do que isso, nós precisamos ter recursos, né, porque ao mesmo tempo... E aí a gente entra na questão das políticas públicas, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala em 32 milhões de pessoas, eu fiz referência à década de 60, nós chegarmos a mais de 50% da população com mais de 60 anos. Bom, mas quanto da fatia do orçamento a gente destina a investir nessas pessoas? E mais, por que a gente não pode investir dentro dessa política de prevenção, de qualificação, de longevidade, mas com saúde, né? E não a gente vê a cada esquina, eu não estou fazendo uma propaganda contra, mas a cada esquina a gente vê uma farmácia, né? A nossa população está praticamente sendo uma consumidora permanente de medicamentos, por que a gente não trabalhar na questão do incentivo à cultura, à arte, a questão da saúde, da atividade física? E aí, deputado, e aí é preciso que as pessoas tenham essa noção muito antes de chegar nessa fase, né, aos 60. Quer dizer, para você chegar aos 60 bem e viver uma velhice com saúde, você tem que começar cuidados bem antes, né? E tu colocas com muita propriedade, né? A gente tem que trabalhar talvez desde a escola, ou seja, em todas as fases da vida, até no tipo de alimentação, no tipo de atividades que tu pratica, incentivar que a pessoa tenha acesso, se estimule à leitura, à cultura, à arte, né? E infelizmente uma das coisas que as pessoas idosas estão reclamando muito é que os netos, as pessoas que os visitam, né, muitas vezes estão visitando, mas aqui, ó. Estar presente, então, isso aqui estar presente sem estar presente, se né? tornou um problema. A questão do uso do celular, então, das redes. Tem muita individualidade em torno do celular e o coletivo, a mesa, o diálogo, a visita. Então, já que nós falamos da quarta jornada, a proposta esse ano era exatamente não concordar com a solidão, não concordar com a invisibilidade do abandono, né, dizer não ao abandono da pessoa idosa. Então, acho que nós temos bons desafios, tem muita coisa boa e um tema que é extremamente, que nos entusiasma pela relevância e pelo conjunto de pessoas que alcança, né? Só para encerrar, não vou tomar muito tempo, a gente vê pessoas que são doutores, mestres, pós-doutorado, quando chega a idade mais avançada, ou pessoas que têm os saberes, a experiência da vida, chega a uma maioridade, fica na invisibilidade, fica lá no canto, é velho. Então nós temos que reverter esse cenário também, Tá certo. de trabalhar com respeito
à pessoa. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, trazendo aí esse panorama da importância da gente olhar, né, e cuidar das pessoas idosas e dos avós. Tantos vertentes aí que o senhor está trazendo em relação à saúde, ao convívio da família, né? E o cuidado, a importância que a gente realmente precisa dar para as pessoas idosas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Nós conversamos nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Alexandre Linemayer, do PT do Rio Grande do Sul. A gente fica por aqui e até a próxima.